Bom dia, meninos, tudo bem? Espero que sim, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, de Geografia, fazendo a correção das atividades referentes ao conteúdo Movimentos Migratórios, que se encontra no livro nas páginas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e fecharemos hoje com a página 26, tá? Então, vamos iniciar com a correção da atividade da página 22, questão número 1. Qual é a diferença entre emigração e imigração? Emigração é o movimento de saída de pessoas de seu lugar de origem para viver em outro lugar. E imigração é o movimento de entrada de pessoas de um lugar que não é sua origem. Questão número 2. Observe o gráfico e responda. Então, tem um gráfico que tem como título Países com maior número de imigrantes brasileiros em 2015. Letra A. Que informações o gráfico apresenta? Os países com maior número de imigrantes brasileiros em 2015. Letra B. Que país tinha o maior número de imigrantes nesse período? Estados Unidos. E o menor? A Espanha. Então, os Estados Unidos tinham o maior número de imigrantes brasileiros e a Espanha o menor número de imigrantes nesse período. Vamos agora para a correção da página 24. O que diz a página 24? Traz novamente um mapa que tem como título Brasil, fluxos migratórios 1950 a 1970. Letra A. O que o mapa mostra? O mapa mostra os principais fluxos migratórios no período de 1950 a 1970. B. Nesse período, ou seja, de 1950 a 1970, qual região brasileira atraía mais migrantes? Por quê? Então, a região sudeste atraía mais migrantes, pois estava se industrializando e oferecia mais oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Letra C. Essa região atraía migrantes de qual região? Então, o Sudeste atraía migrantes do Nordeste. Questão número 4 da página 25. Que fatores contribuíram para atrair migrantes para regiões Norte e Centro-Oeste no período de 1970 a 1990? De quais regiões se originaram esses fluxos migratórios? Então, o que essas regiões tinham, né? Eram por conta das oportunidades de trabalho na agropecuária, no extrativismo e na construção de obras de infraestrutura, fazendo com que as pessoas das regiões Sul, Sudeste e Nordeste migrassem para o Norte e o Centro-Oeste. Então, concluímos aqui a correção das nossas atividades referente às migrações, ou seja, os movimentos migratórios. E agora nós vamos simplesmente fechar o nosso conteúdo com a última parte desse assunto, as migrações de 1990 a 2010. Esse conteúdo ele se encontra na página 26. Embora as migrações do Nordeste para o Sudeste continuem ocorrendo, desde a década de 1990, observam-se algumas mudanças nos fluxos migratórios entre as regiões do Brasil. As migrações dentro de cada região se intensificaram. Na maioria das unidades federativas, ou seja, na maioria dos estados, é possível identificar fluxos entre unidades federativas vizinhas ou próximas, ou seja,
Hoje em dia é mais comum o fluxo migratório de um estado para outro. Outra mudança que desperta a atenção nesse período é a chamada migração de retorno. Trata-se do fluxo migratório no qual os migrantes voltam para os seus lugares de origem, ou seja, regressam à terra natal. Isso a gente está vendo constantemente as pessoas, os nossos parentes que moram fora, que têm a oportunidade de vir embora, estão agora retornando para as suas casas, para o seu local de origem. E isso é chamado migração de retorno. Vocês conhecem alguém, algum vizinho, algum parente que morava fora e que voltou a morar em Piripiri? A migração de retorno se deu principalmente do Sudeste para o Nordeste e está relacionada ao crescimento da economia nordestina e à melhoria da infraestrutura local. Como você já estudou, esses fatores são essenciais para atrair contingentes populacionais, ou seja, as pessoas que na década de 1950 a 1970, saíam do Nordeste para as outras regiões, principalmente para a região Sudeste, essas pessoas elas estão voltando para o Nordeste. Por quê? Porque há um crescimento na economia nordestina e também uma melhoria na infraestrutura, ou seja, o Nordeste ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ele está dando mais oportunidade de emprego para as pessoas. E isso faz com que as pessoas que tiveram que abandonar sua casa, suas terras no passado, retornem para suas casas, tá certo? Então, aí nós temos o mapa na página 26, que representa os fluxos migratórios de 1990 a 2010. Você vai olhar aí essas setas que simbolizam a saída dos nordestinos para os estados da região Sudeste, principalmente para São Paulo, e você também vai perceber que nós temos a volta desses nordestinos para os seus estados de origem. Então, depois que vocês fizerem uma leitura desse texto, vocês irão responder as questões 5, 6, 7 e 8 no caderno, tá? Baseado nesse conteúdo, vocês irão copiar e responder essa atividade no caderno. Essa é a nossa atividade de hoje, tá? Bom trabalho, cuidado, principalmente quando vocês forem corrigir as atividades no caderno. Eu tenho percebido, através das imagens que vocês postam, que vocês estão escrevendo muito errado, principalmente início de frase. Quando vocês forem, pessoal, começar a responder uma questão, lembrem-se, começo de frase é com letra maiúscula. Tenham esse cuidado, vejam a forma como eu postei a resposta para que vocês também possam fazer bem direitinho, para que vocês possam aprender cada vez mais. Até a nossa próxima aula de geografia. Bom trabalho, meninos!